Quando John me pediu em casamento, foi como um sonho, mas logo se tornou em um pesadelo. Anos de abuso físico e emocional deixaram marcas profundas em mim. Naquela noite fatídica, quando ele voltou para casa bêbado e agressivo, algo dentro de mim finalmente despertou. O que aconteceu a seguir não apenas mudou minha vida para sempre, mas também se tornou uma manchete nacional que ninguém poderia prever. Fiquei conhecida como a mulher que arrancou o pênis do marido. Sempre sonhei com uma vida tranquila e cheia de amor. Cresci numa cidadezinha nos Estados Unidos e era conhecida por ser gentil e tímida. Quando conheci John, um ex-marine de físico atlético e olhos penetrantes, parecia que meu conto de fadas estava se tornando realidade. Nós nos apaixonamos rapidinho e depois de um curto namoro, decidimos nos casar. A gente estava na piscina, ele mergulhou e pegou um anel de noivado do fundo. Eu prontamente aceitei o pedido. Mas um mês depois do casamento, realizado em junho daquele ano, tudo começou a desmoronar. John dirigia bêbado e quando pedi para ele parar, ele me bateu. Foi o primeiro de muitos incidentes que transformaram meu sonho em um pesadelo. O casamento mostrou suas rachaduras bem rápido. John, que no começo era encantador e atencioso, começou a mostrar um lado sombrio. O que começou como pequenas brigas logo virou abuso físico e emocional. Eu, apavorada e confusa, me via presa num ciclo de violência do qual não sabia como escapar. Na pequena cidade onde vivíamos, os vizinhos cochichavam, mas ninguém fazia nada. Era uma época em que muitos acreditavam que os problemas do lar deviam ser resolvidos dentro de casa. Enquanto isso, nos anos 90, as leis começavam a mudar. A aprovação do crime de violação dentro do casamento em todos os Estados Unidos marcava uma nova era para os direitos das mulheres. Mas para mim, cada dia era uma luta silenciosa, cheia de medo e desespero. Eu me agarrava à esperança de que John mudasse, de que o homem por quem me apaixonei voltasse a ser aquele de quem me lembrava. Tudo mudou naquela noite. John chegou em casa completamente bêbado, como em tantas outras vezes. Eu conseguia ouvir seus passos pesados e descoordenados subindo a escada, o que me fez tremer. Assim que entrou no quarto, ele começou a gritar e a me acusar de coisas que eu não tinha feito. Ele estava especialmente agressivo naquela noite, e eu sabia que seria mais uma noite difícil. Ele me bateu, rasgou minhas roupas e fez o que queria comigo. Eu sofria mais um episódio de abuso e agressão doméstica, sem nenhuma chance de me defender. Mas dessa vez, algo dentro de mim se quebrou. Eu já estava no meu limite, exausta física e emocionalmente. Depois que ele finalmente adormeceu, com os roncos ecoando pelo quarto, eu me levantei para pegar um copo de água. Caminhei até a cozinha, mas ao invés de pegar o copo, meus olhos se fixaram em uma faca. Ela estava ali, brilhando sob a luz fraca da cozinha, como se estivesse me chamando. As memórias dos abusos inundaram a minha mente. Cada golpe, cada insulto, cada momento de dor e medo. Eu estava cansada, exausta de viver em um constante estado de terror. Segurei a faca com força, sentindo o frio do metal na minha mão, e voltei para o quarto. John estava deitado na cama, inconsciente, alheio ao turbilhão de emoções que eu sentia. O que aconteceu a seguir foi um borrão de desespero e raiva acumulada. Me aproximei da cama, levantei o lençol que cobria as pernas dele, tirei sua cueca e, com um movimento rápido e decidido, fiz o impensável. Arranquei o pênis dele como se fosse um pedaço de carne. A faca fez um corte limpo e eu fiquei paralisada por um momento, incapaz de processar o que tinha acabado de fazer. Em seguida, entrei em pânico e fugi de casa, tentando entender o caos que havia se instaurado na minha mente. Enquanto dirigia pela cidade, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não sabia para onde ir, o que fazer. A adrenalina corria pelo meu corpo, e tudo o que eu conseguia pensar era em como tudo tinha chegado a esse ponto. Encontrei refúgio no salão de beleza onde eu trabalhava como manicure, um lugar que me trazia uma sensação de segurança. Acordei no dia seguinte com o som do meu telefone tocando sem parar. Mensagens e ligações de números desconhecidos inundavam minha caixa de entrada. A mídia rapidamente pegou a história, a notícia se espalhou como fogo.
Mas ao invés de focar nos anos de abuso que eu havia sofrido, tudo o que se falava era sobre o que eu havia feito. As manchetes faziam piadas e ridicularizavam a situação, transformando meu desespero em chacota. Eu me tornei a piada do país, enquanto ninguém parecia se importar com a verdadeira história por trás daquele ato desesperado. Mulher corta o pênis do marido e foge, era o que diziam as manchetes. Programas de comédia faziam piadas às minhas custas, e eu me via ridicularizada em rede nacional. Todos eles transformaram meu sofrimento em chacota. Que bom que encontraram o membro, teria sido estranho vê-lo em uma caixa de leite, diziam, referindo-se ao costume americano de colocar fotos de pessoas desaparecidas em caixas de leite. Eu estava em choque. Como podiam rir do meu sofrimento? Como podiam transformar anos de abuso em uma piada? Eu me sentia traída, não só por John, mas por toda a sociedade que parecia não se importar com a verdadeira história por trás do meu ato de desespero. Enquanto isso, John estava no hospital e a mídia o retratava como a vítima, ignorando completamente os anos de abuso que eu havia sofrido. Eu me escondi no salão onde trabalhava, tentando evitar a enxurrada de atenção indesejada. Minhas colegas de trabalho tentavam me confortar, mas eu me sentia perdida. A única coisa que eu sabia era que precisava de ajuda, e rápido. Foi então que minha tia Lúcia entrou em cena. Ela sempre foi uma figura de apoio na minha vida, e agora, mais do que nunca, eu precisava dela. O julgamento de John começou, e toda a mídia cobria cada passo do processo. Era como se fosse o evento do século. Ele estava sendo julgado por agressão sexual no casamento, e eu sabia que seria difícil provar o que eu havia passado. No tribunal, dei meu testemunho, mas minhas palavras saíram confusas. Tentei explicar a dinâmica do nosso relacionamento, destacando o egoísmo de John e como ele nunca se importava com minhas necessidades. Meu advogado tentou justificar dizendo que meu inglês não era perfeito, mas as dúvidas começaram a surgir. Durante o julgamento, várias testemunhas foram chamadas para depor. Colegas de trabalho que ouviram meu choro, clientes do salão de beleza que viram os hematomas em meus braços e vizinhos que ouviram os gritos e golpes. Até alguns amigos de John admitiram que ele lhes havia contado sobre suas práticas violentas durante o sexo. Mas apesar de todos os depoimentos, o júri, composto por 9 mulheres e 3 homens, declarou John inocente. Ele admitiu ter me empurrado algumas vezes, mas isso não foi suficiente para condená-lo. Eu me sentia derrotada. Como podia ser que, mesmo com todas as evidências, ele fosse considerado inocente? Eu pesava apenas 43 quilos, enquanto John tinha o dobro do meu peso. A injustiça era esmagadora, mas eu sabia que não podia desistir. Precisava continuar lutando, não só por mim, mas por todas as mulheres que passavam por situações semelhantes. A cobertura midiática continuou implacável. Cada detalhe do meu julgamento era explorado e distorcido para alimentar o sensacionalismo. As piadas não paravam, e eu me via constantemente ridicularizada em programas de televisão e nas manchetes dos jornais. Era como se ninguém se importasse com a verdade, apenas com a história chocante que vendia. Mas no meio desse caos encontrei forças para seguir em frente. Minha tia Lúcia e a doutora Ana Helena foram fundamentais nesse processo. Elas me ajudaram a reunir evidências e a construir meu caso. Com o apoio delas, comecei a perceber que minha história poderia ser uma fonte de inspiração para outras mulheres que passavam por situações semelhantes. Decidi fundar uma organização para ajudar sobreviventes de violência doméstica. Isso nasceu da minha vontade de transformar minha dor em algo positivo. Comecei a aceitar convites para programas de televisão, não para alimentar o sensacionalismo, mas para dar voz às mulheres que, como eu, sofriam em silêncio. Cada piada que eu aceitava ouvir valia a pena se, ao final, eu pudesse dar esperança a uma mulher. A mídia continuava a me ridicularizar, mas eu aprendi a lidar com isso. Transformei a dor em força e usei minha história para lutar por justiça e empoderamento. A cada entrevista, a cada palestra, eu sentia que estava fazendo a diferença, e isso me dava forças para continuar. Após a tempestade veio a reconstrução. Eu me casei novamente com um homem maravilhoso que entendia meu passado e me apoiava em cada passo do caminho. Tivemos uma filha e ela trouxe uma nova luz para a minha vida,
Cada sorriso dela era um lembrete de que eu tinha superado o pior e estava construindo algo belo e positivo. Minha organização cresceu e se tornou uma fonte de apoio para muitas mulheres que, como eu, precisavam de ajuda para escapar de situações de abuso. Compartilhar minha história em programas de televisão e palestras foi uma maneira de dar voz a essas mulheres e mostrar que havia esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Cada carta de agradecimento que recebia de sobreviventes me dava forças para continuar. Transformei minha dor em uma missão de vida, ajudando outras mulheres a encontrar a coragem para se libertarem. A mídia ainda fazia piadas, mas eu aprendi a rir junto, sabendo que minha luta tinha um propósito maior. O impacto da minha história se espalhou além das fronteiras da minha pequena cidade. A luta por justiça e empoderamento feminino ganhou força, inspirando leis mais rígidas contra a violência doméstica. Eu havia passado de vítima a símbolo de resistência e esperança. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci e me fortaleci. A jornada foi dura, mas necessária. Encontrei meu propósito e usei minha voz para fazer a diferença. A cada passo, a cada vitória, eu me sentia mais próxima da redenção que tanto busquei. A minha história não é apenas sobre vingança e justiça, é sobre resiliência, empoderamento e a força de transformar dor em ação. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança e possibilidade de um novo começo. Se você gostou dessa história ou se identificou em algum ponto desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a entender se as pessoas estão gostando do conteúdo. Escreva nos comentários. O que você faria se estivesse no meu lugar? Quero muito saber sua opinião.